De volta com o nosso Educador em Entrevista. Converso agora com a professora Fabíola. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço por estar aqui hoje com vocês, né? Falando um pouquinho, né, dessa ação, né, da nutrição aí dentro do movimento Batatais. E é bacana, né? A gente tem falado esses dias a respeito da ação mesmo do Movimenta e que as pessoas compram muito essa questão da causa social que o Movimenta representa, mas ele também puxa um pouquinho para se pensar a qualidade de vida, para se pensar a saúde, a caminhada, a corrida, né? A ajuda também nesse sentido. Mas muitas vezes a pessoa vai só pela ajuda, né? E não pensa que, olha, estou sem praticar atividade física, né? Será que eu vou aguentar correr? Será que eu vou aguentar caminhar? E mais do que isso, não pensa também se programar do ponto de vista da alimentação para o exercício físico. Exatamente, Luciana. Assim, eu acho que o preparo é essencial. Acho que essa palavra que você falou, né? Tanto o preparo físico e a alimentação, ela colabora muito, né? Para todo esse aspecto, para a pessoa não sentir tanta fadiga, para a recuperação pós-exercício, né? Então, assim, é extremamente importante uma alimentação balanceada antes, durante e após o exercício. E é uma das coisas que as pessoas não pensam. Por exemplo, a gente vê aí uma rotina do Batataense muito de caminhada, né? Em algumas avenidas específicas, em determinado horário as pessoas estão lá. E eu quero aproveitar aqui justamente na pergunta da Letícia, né? Como antes de caminhar, não como, o que eu posso comer, né? Qual seria a ação correta? Bom, então vamos lá, né? Hoje em dia existe muitos modismos, né, Luciano, em cima de exercício e alimentação. Hoje em dia as pessoas falam do jejum, outras pessoas, né, às vezes fazem sem pensar realmente, né, como que eu posso adequar. Gente, sempre é importante a gente ter uma alimentação balanceada com todos os grupos alimentares, até porque quando a gente fala, né, olha, a pessoa está buscando caminhada, eu acredito que essa pessoa também está em busca de qualidade de vida, às vezes está em busca de uma melhor performance, né? Então, é importante que ela pense também como que a alimentação pode auxiliar nesse processo. Então, vamos pensar em alguns pontos, né? Primeiro, se é uma caminhada, às vezes, que vai durar um tempo maior, né, ou é uma corrida, hoje em dia a gente também vê muitas pessoas, né, nessa prática da corrida, né, aumentando aí a intensidade, é importante pensar no carboidrato antes, durante e após exercício, né, para que a gente não tenha uma depressão muscular, porque a ideia não é perder músculo, gente, a gente tem que manter músculo, né, a ideia muitas vezes é o quê? A perda de gordura corporal, mas não de músculo. Tá? Então, é importante que a gente trabalhe aí com todos os grupos alimentares para que a gente consiga ter um melhor rendimento, mas, ao mesmo tempo, não ter perda de massa muscular. Perfeito. E acaba-se tendo toda essa discussão, não é? Olha, uma das coisas fundamentais é hidratação ao longo de todo o processo. Sim, a hidratação é outro ponto extremamente importante, né? Então, assim, a hidratação ela também tem que ser feita, né? Em pequenas quantidades durante o exercício, né? A gente tem que se hidratar após o exercício. E muitas vezes, né? Dependendo dessa intensidade, né? Às vezes a gente precisa associar também, por exemplo, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade também de micronutrientes, né? Para suprir essa falta, muitas vezes, que é perdida durante o próprio suor, tá? Na questão de, olha, tem a polêmica aí, né? Comer ou não, alimentar ou não, né? Tem gente que faz opção pelo jejum, mas se comer, é a pergunta do Cláudio, moderadamente, coisas leves, para não passar mal durante o exercício? Nossa, Cláudio, sua pergunta é extremamente pertinente, né? Porque uma das coisas que a gente tem que prestar atenção realmente é não comer, né, demasiadamente e assim coisas mais leves, né, para também não ter aí, né, passar mal durante o exercício e tudo mais. Então, realmente essa pergunta é muito importante, tá? Quando a gente fala muitas vezes do carboidrato, as pessoas não conectam ao alimento, né? Vamos falar de alguns carboidratos de rotina aí para fazer essa ponte. Então, o que seriam os carboidratos? Primeiro,
a função do carboidrato, né, que é fonte, né, de energia para a realização aí de todas as nossas atividades, também para a manutenção dos nossos órgãos aí funcionantes, né? Então, é importante a gente ter o carboidrato como fonte energética. Se a gente estiver deitado, gente, sem fazer nada, em repouso, a gente está precisando ali de energia e essa energia é proveniente dos carboidratos. E nós encontramos, por exemplo, nos pães, no macarrão, na batata, né, na mandioca. Então, esses são fontes de carboidrato. Mas algo que a gente tem que prestar atenção também, Luciano, é esse tipo de carboidrato que a gente está ingerindo, né? Então, por exemplo, se eu quero uma energia, por exemplo, às vezes um pouco mais a longo prazo, né? Eu posso ingerir um carboidrato mais complexo, mais rico em fibras, que eu vou ter uma resposta glicêmica gradativa, né? Não vai ter picos glicêmicos, mas vai ter uma resposta gradativa e isso é interessante também, tá? Por que a gente fala desse preparo antes das provas? Porque por exemplo, o nosso corpo, ele armazena carboidrato na forma de glicogênio ou muscular ou glicogênio hepático. Então, ou é no músculo ou é no fígado. Então, a gente tem que ter essa reserva para que durante a prova, né, a gente aí não vá depletar nada que não precise, né, mas deplete realmente, assim, que a gente utilize realmente aquela nossa reserva de carboidrato. Por isso que é tão importante a gente fazer também esse preparo antes do exercício, mas trabalhar aí, né, o antes, o durante e o após o exercício também. E às vezes o mesmo produto, não é? Dependendo da origem como preparado, ele vai dar essa diferença. Vamos falar, por exemplo, de arroz e arroz integral. Né? O arroz tradicional dá um pico de carboidrato mais rápido, o integral vai mais gradativo, exatamente. Então, assim, depende muito do que você quer. Por exemplo, se você quer fazer uma pós-exercício, né, para você voltar, vamos supor, o glicogênio, né, dentro da sua estabilidade, né, a gente precisa ter um carboidrato rápido, né? Então, vamos supor, de alto índice glicêmico, que a gente fala. Esse alto índice glicêmico é um carboidrato que vai me fornecer energia rápida. Então, por exemplo, às vezes um complexo já demoraria um pouco mais para eu conseguir essa quantidade, né, essa reposição energética. Então, essa é a diferença principal do antes e do depois. Sim. Antes, dispersão mais tranquila. Isso, dispersão mais tranquila. Sem exagerar nesse consumo. Sem exagerar, às vezes eu posso consumir, vamos por 2 horas antes, porque eu sei que naquele período eu vou estar, né, dentro da normalidade de carboidrato. Durante o exercício, se for provas, gente, acima de 45 minutos, também é interessante a utilização de algum tipo de carboidrato, seja em gel, né, seja em alguma bebida isotônica, algo que vai me dar aí uma reserva também, né, energética. E após, né, um carboidrato aí de alto índice glicêmico para que eu tenha uma resposta rápida e eu consiga recuperar, né, esse glicogênio perdido. Lúcia, perguntando a respeito de frutas, não é? Frutas são interessantes para consumo antes ou depois, ou elas não estão ligadas diretamente à prática de exercício? Lúcia, olha, as frutas, elas podem ser consumidas sim, são extremamente importantes, só que cada fruta ela vai ter um índice glicêmico, tá? Hoje em dia a gente tem tabelas específicas até para a gente recomendar o que pode ser consumido antes, durante e após, tá? O exercício. Então, é interessante a gente verificar cada tipo de fruta adequado ali ao que você precisa naquele momento, tá? Também é interessante, né, se destacar que independente, né, da alimentação focada no exercício, você tem a sua alimentação de rotina, né? E Sim. uma conversa com a outra, mas não diretamente. Sim, sim. A alimentação de rotina, gente, muitas pessoas às vezes fazem restrição de um grupo alimentar. Então, vamos pensar o que seria um prato saudável, né? O que seria algo saudável? Então, se a gente pensa numa alimentação, né, a gente vai pensar no carboidrato, que é o que a gente está falando, né, que é, por exemplo, o arroz, ou a batata, ou o macarrão, né? Nós teremos que pensar na proteína, qual que é a minha fonte proteica, por exemplo, no caso, o ovo, as carnes de uma forma geral, né? E até mesmo o feijão, né? E também pensar nas vitaminas e nos minerais, né? Que aí seriam as verduras, os legumes. E a mesma coisa quando eu vou fazer
o café da manhã, né, ou o café da tarde. Eu também posso pensar na combinação desses grupos alimentares que vão ser extremamente importantes. E aí, a gente falou aqui, por exemplo, do carboidrato. Nunca esquecer, né, que quando a gente fala de um grupo, né, ele sozinho também ele não vai ser vantajoso. A gente tem que também ter a proteína, que vai ter a função de construir, né? Então, também ela vai ter essa função de reparação, né? De construção da musculatura, né? Das nossas células. E também a gente pensar também na outra fonte também de energia, que também seria o lipídio. E quando a gente fala, por exemplo, de atividades mais aeróbicas, né? A utilização de lipídio ela se torna também maior. Então, é importante também a utilização aí de uma fonte lipídica também, que vai ser importante. E não esquecer que é tão importante quanto esses macronutrientes das vitaminas e dos minerais. Por exemplo, quando a gente fala das vitaminas do complexo B, né, elas vão auxiliar muito no metabolismo, tá? Então, elas têm um papel fundamental. E outras vitaminas também, como a vitamina C e outros antioxidantes, vão auxiliar nessa função imunológica e nesse reparo também, por exemplo, com a alta produção de radicais livres, neutralizando todo esse processo. Então, assim, é extremamente importante uma alimentação balanceada, isso para tudo, né, gente? Aqui, Clara, não é, parabenizando aqui pelas colocações e falando justamente disso, né? Muitas vezes ela narra a dificuldade dela. Procuro, né, uma alimentação mais saudável, mas vejo muitas vezes uma linguagem técnica, como a gente estava falando, né? Carboidratos, né? Ela falou como conhecer esses grupos de alimentos de uma maneira mais simples e também essas subdivisões, né? Como a gente estava falando do arroz integral e o arroz em si, Sim, né? sim. Para ter um cardápio mais diverso. Sim, Clara, assim, a gente poderia explicar de várias formas, né? Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui para a gente tentar colocar, mas também te fazer um convite, né? Nós temos também o atendimento clínico individualizado, que a gente pode fazer todo o cardápio, né? Adequado às suas necessidades, porque eu falo que, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que saber, né? E principalmente para fazer um determinado exercício, qual que seria, né, o teu gasto energético, né? Se o teu exercício é intenso, não é intenso, né? Porque às vezes a gente pergunta para os pacientes, né, para os nossos clientes, e até isso as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, porque às vezes o que é intenso para mim não pode ser intenso para você e vice-versa, né? Então é importante a gente adequar a sua necessidade. E outra coisa, então assim, para a gente pensar nesse planejamento alimentar, como seria melhor, seria também importante a gente fazer toda essa avaliação. Mas para te explicar, né, a grosso modo aqui, então a gente fala, né, dos carboidratos, a gente fala, por exemplo, a gente pode classificar em carboidratos complexos e os carboidratos mais simples. Os complexos são os que têm maior quantidade aí de fibras, então eles vão ter uma resposta glicêmica menor, né? Então, vão cair na nossa circulação de forma mais lenta, tá? E o carboidrato mais simples, por exemplo, o açúcar de mesa, tá? É um carboidrato simples, tá? Aquele que a gente adiciona, às vezes, no cafezinho, né? Esse carboidrato, ele tem uma alta resposta glicêmica. Então, ele cai na circulação, aumentando a glicose, né? De uma forma rápida, tá? E aí, vamos pensar, nós temos também os carboidratos que são presentes nas frutas, né? Que também aí são de origem, por exemplo, tem a origem que é a frutose, né? Que é o que a gente fala mais, né? Nós temos a lactose, que é presente no leite. Então, existem outros tipos de carboidrato ali, tá? Depois, a gente pensaria na proteína. Então, a proteína são o quê? São alimentos que vão auxiliar nessa parte construtora do nosso corpo. E aí, aonde que a gente encontra essas proteínas? Então, a gente vai encontrar em leite, derivados, nas carnes, nos ovos, de uma maneira geral, e também nas leguminosas, tá? E depois nós temos ali os lipídios. E aí, os lipídios a gente pode colocar em algumas categorias também. A gente tem as gorduras que a gente fala que são saturadas, que é aquela gordurinha que a gente tem que evitar, né? Que são aquelas gordurinhas da carne, né? Aquela famosa, né? Que todo mundo gosta muito. Nós temos ali as gorduras
que são melhores para a nossa saúde, por exemplo, que é encontrado no abacate, numa oleaginosa, né, como as castanhas. E assim, é o que a gente tem que dar mais preferência também, o azeite, as castanhas. Às vezes utilizar também, vamos supor, quando a gente pega a linhaça, né? A linhaça também libera, né, um determinado óleo que também é importante para a nossa saúde, que vai favorecer. Então, assim, é utilizar desses alimentos como os nossos artifícios, né? Mas, assim, tendo as melhores fontes possíveis, tá? E não esquecer da hidratação, porque muitas pessoas às vezes pensam em todos os nutrientes, mas esquece que a água ela vai ter um papel fundamental. Na realidade, a água está presente em 70% aí do nosso corpo, e ela é extremamente importante porque ela é um dos compostos, né, que vai formar o nosso músculo. Tá? Então, ela vai ser muito importante aí. E para manter, né, a homeostase do nosso corpo, esse equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então, é pensar um pouquinho em cada nutriente. Mas eu te convido, mesmo assim, para você ter aí um atendimento mais especializado, para que a gente possa adequar de uma forma mais individualizada. Perfeito. E é interessante pensar nisso, não é? Que também não é só alimentação, é alimentação adequada a cada um. Cada um vai ter um perfil e uma necessidade. Sim, eu costumo falar muito da individualidade biológica, né? Muitas pessoas às vezes falam, ai, meu amigo fez isso, né? Para ele foi muito bom, ele ganhou massa muscular, ou ele perdeu peso. Ah, eu vou usar a mesma estratégia, ou a mesma proposta que foi feita com ele, eu vou fazer para mim. Mas cada pessoa, ela responde de uma forma diferente, né? E cada pessoa também vai ter as suas particularidades, né? De o que ela faz durante o dia, né? Então, assim, pensar em quantas horas ela dorme, qual que é o tipo de trabalho que ela faz, quantas horas ela fica sentada, quanto tempo ela faz de exercício físico. Então, a gente precisa realmente discriminar tudo isso para saber esse gasto energético e adequar, né, a cada fase da vida, a cada situação, tá? E ainda assim, né, ao longo da vida, essas necessidades vão se alterando também, né? Então, também, por isso, o acompanhamento. Sim, ao longo da vida, as necessidades vão se alterando, né? Então, se a gente pegar lá desde a gestante até o idoso, né, como que tem alterações, né? E é importante também a gente adequar a cada período da vida, tá? Porque é isso, olha, a pessoa está sem praticar exercícios, etc. Coloca um processo nutricional e a prática de exercícios, daqui a um tempinho tem que realinhar tudo isso. Exatamente, exatamente. Então, gente, assim, o quanto que é importante, eu costumo falar muito do tripé, né, Luciano? Exercício físico, alimentação e a gente trabalhar a mente também. Tá? Eu falo que tudo isso é importante para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha aí, consiga atingir os objetivos que a gente precisa realmente. Perfeito. Lúcia, parabenizando pelas colocações. E a gente estava falando no bloco passado de um alimento, né, muito comum, que é a mandioca, né? E ela pergunta, né, como a gente falou aí das diferenças do arroz, né, o consumo da mandioca, de uma tapioca, por exemplo, né? Muda muita coisa, né? É um alimento saudável, é interessante ter no dia a dia. Hoje em dia, a tapioca caiu meio por terra, né? Antigamente, todo mundo falava, quero fazer um café da manhã. Põe tapioca, né? Não era assim? Hoje em dia, caiu um pouco por terra, apesar, assim, que eu sou... eu falo que tudo é o equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode ficar focado em um único alimento. Mas a gente fazer, né, diferentes preparações, eu acho que é importante. A mandioca, ela é um alimento muito bom, né? Uma fonte energética maravilhosa, né? Então, que a gente tem que utilizar. Eu falo que, às vezes, vamos supor assim, a gente tem tantas fontes maravilhosas, né? Por exemplo, as pessoas, às vezes, que fazem esporte, fala muito da batata doce, né? Mas, assim, se a gente pensar, tem a batata doce, tem a mandioca, tem a batatinha salsa, né? Tem outros alimentos que podem ter aí, ser tão importante, né? E que a gente vai fazendo essas substituições. E conforme a nossa alimentação, quanto mais a gente vai variando, né, mais a gente vai tendo aí, a gente vai ter menos, né, propensão a ter deficiência de algum tipo de nutriente. Então, variar, eu falo que é a chave aí para a gente conseguir ter sucesso realmente e também não ficar na monotonia, né? Porque quando a gente entra na monotonia, logo a gente desiste. E como você citou na tapioca, não é, a sua xará aqui, Fabíola, perguntando isso, né? O problema é ela ser muito refinada?
Sim, ela passou por um processo, né, muito grande, então ela tem uma perda muito grande ali de nutrientes também, e a resposta também glicêmica dela também é diferente desses outros alimentos, então a gente prestar um pouquinho de atenção na tapioca também. Melhora a mandioca in natura. Melhora a mandioca in natura, tá? Então, assim, quanto mais processamento o alimento passa, acaba... A gente pode dizer que também, ali, dependendo do que for adicionado, vira um alimento ultraprocessado, né? Então, assim, a gente prestar um pouquinho mais de atenção e, assim, quanto menos processamento, melhor para o nosso corpo, mais nutrientes a gente vai ter. E Ana Carla colocando, a gente citou aí derivados do leite, não é? E ela pergunta a respeito disso, né? Cada vez mais parece que tem gente intolerante à lactose, né? Uhum. Mas ainda assim o leite é um alimento importante. E ela coloca disso, né? Como é que fica essa questão dos alimentos aí sem lactose, né? Uhum. Como é que eles entram na dieta e se eles são realmente importantes? Bom, primeiro, né? Assim, o leite, gente, hoje em dia também existe um modismo em cima do leite, né? Tem algumas linhas aí que falam, olha, o leite de vaca não deve ser consumido, faz mal, né? Mas, na realidade, quando a gente pega os artigos científicos e verifica a biodisponibilidade, então, o quanto esse leite é utilizado em relação à proporção de cálcio, né? O quanto ele absorve, ele acaba ainda sendo melhor do que outras fontes, né? Então, eu falo que a gente tem que aproveitar, né? O leite, mas, assim, sabendo qual que é o leite que eu estou escolhendo, tá? Então, é importante olhar nos ingredientes do leite que eu estou comprando. É só leite mesmo? Né? Ou tem alguma outra coisa adicionada ali no meio, né? Hoje em dia, a gente sabe que está tendo aí compostos lácteos, né? E outras coisas que realmente, às vezes, não são leite, tá? Então, assim, é importante a gente verificar isso, o que realmente tem, né, nos compostos, quais são os ingredientes, né? Procurar um leite mais natural, realmente, tá? Para que a gente consiga utilizá-lo. E o leite e seus derivados, tá? Então, queijo, coalhada, né? Os iogurtes, todos vão ser importantes também para que a gente consiga tanto ter uma fonte proteica, como também ter uma fonte adequada de cálcio. Agora, a utilização, né, do leite sem lactose só deve ser realizada por pessoas que realmente têm aí uma intolerância, né, à lactose. Hoje em dia também isso se tornou um modismo. As pessoas às vezes falam, acho que está me dando uma distensão, acho que eu devo ter intolerância à lactose, eu vou retirar o leite. Né? E quando a gente retira a lactose, por exemplo, os alimentos que contêm lactose, a gente diminui também a produção de enzima, que é a lactase, que ela é capaz de digerir a lactose, né? Então, aí as pessoas, quando voltam, às vezes, a consumir aquela quantidade de lactose, né, de um alimento que tem lactose, às vezes ela começa a realmente não processar aquele alimento. Então, realmente, só fazer essa restrição, ou só realmente, eu vou ingerir leite sem lactose quando realmente precisar. Existem diferentes proporções de leite, com diferentes quantidades também de lactose. E aí a gente tem que ver a tolerância, né, de cada um, para realmente direcionar, né, qual que seria a melhor opção. E isso é interessante, né? Restringir vai te gerar uma intolerância ainda maior. Restringir vai te gerar uma intolerância maior. Você vai diminuir essa produção dessa enzima, né? E aí foi por conta... Onde veio tudo isso, né, Luciano? Foi uma artista que fez uma dieta sem lactose, emagreceu, e as pessoas... Vamos copiar, né? E aí entra novamente o que a gente comentou anteriormente, né? A individualidade biológica. Será que realmente todo mundo precisa, né? Todas as pessoas realmente precisam restringir a lactose? E isso também veio ao glúten, né? Muitas pessoas restringem o glúten, né? E às vezes não tem nenhuma intolerância, né?
E é interessante também a gente destacar que é isso, né? A gente fala, você citou leite de vaca, não é? Porque os outros leites, a proteína é diferente, é mais fácil o processamento para a maioria das pessoas. E mesmo no leite de vaca, você tem um tipo específico que ele tem uma diferença na proteína ali que também torna mais leve para o processamento. Sim, sim. Tem muitas pessoas, às vezes, que nos procuram, né, no consultório, que às vezes vão supor que tem, às vezes, uma dificuldade um pouquinho maior, por exemplo, falando desse aspecto da proteína, a dificuldade, às vezes, para digerir, vamos supor, o leite, né? Vamos pensar no leite de vaca. E, às vezes, você utilizando, por exemplo, o kefir, ele consegue degradar um pouco mais essa lactose, sem você ter que restringir, né, totalmente, e você consegue ali fazer com que a pessoa consiga ingerir, né, um derivado ali do leite, no caso. Mas, assim, é como o Luciano falou, né? Ainda assim, a proteína do leite de vaca ainda é diferenciada, né? É lógico, né? Quando a gente fala de leite, né? Se a gente for falar, por exemplo, de leite materno é espécie específico. O leite de vaca, não, né? Mas, ainda assim, a biodisponibilidade, a absorção, né, de cálcio do leite de vaca ainda é interessante para o ser humano. Perfeito. E checar isso, né? Hoje, a gente tem a questão das testagens, a pessoa sabe de fato se é intolerante ou não, o grau de intolerância, e conversar com o profissional para saber como consumir adequadamente. Sim, conversar com o profissional é extremamente importante para que ele consiga adequar realmente, né, a necessidade, assim. Será que realmente vai ter necessidade de restrição? Será que diminuindo um pouco a proporção? Ou será que, às vezes, modificando também o preparo, utilizando um probiótico, vai auxiliar? Né? Então, acho que é tudo isso, né? E trabalhar também com esse equilíbrio, né, da disbiose intestinal, né, que é tão importante. Cristina aqui também, né? Parabenizando pelas colocações, você citou o glúten, né? E ela falando disso, né, de uma matéria a respeito das alterações do trigo que gerou esse glúten hoje que é mais difícil de ser processado. Isso procede? Isso procede, sim, isso tem, né, as alterações. Hoje em dia, a indústria foi modificando muito, né, os alimentos. Hoje em dia, a gente sabe que tem muitos alimentos que são transgênicos também, né, e isso pode estar acarretando, né, todas essas dificuldades aí na população, né, mas a gente sabe que assim, não é, né, dessa forma, né, como está todo mundo colocando. Eu falo que também foi um modismo em cima, né? Não há necessidade da restrição se a pessoa não tem essa intolerância. E por isso que é importante passar para um profissional checar de fato se tem ou não intolerância. Sim. Né, antes de retirar e etc. Porque é isso, né? Como você colocou, às vezes cai no modismo, né? Tal coisa não é boa, restringe. E se a gente for seguindo todos os modismos de restrição, daqui a pouco você vai viver de luz. Sim. Não, isso que o Luciano falou, a gente estava até comentando, né, no intervalo aqui, como as pessoas às vezes colocam um alimento como vilão ou um alimento como o salvador da pátria, né? E na realidade, gente, é o equilíbrio na alimentação como um todo, né? Não existe um que a gente vai colocar, nossa, ele vai salvar, né, tudo, ou ele é o vilão de tudo, né? Então, é importante a gente equilibrar a alimentação como um todo, tá? E variar, né? Eu falo que a palavra-chave é variedade, essa harmonia nos pratos, né? Essa qualidade da alimentação. Então, é importante a gente pensar em tudo isso. E é interessante também isso, né? Se fala tanto em restrição, isso e aquilo, mas na palavra-chave aí de todo o contexto, que é equilíbrio, a gente vê pouca matéria, as pessoas falam um pouco sobre. Fala um pouco sobre todos os lugares. Hoje em dia, eu falo que a nutrição, ela está sendo muito visada, né? Nas mídias, as pessoas querem saber sobre alimentação, mas se vê muito sobre a restrição, né? E se fala pouco do equilíbrio, né? Então, é muito importante um espaço desse, né, que a gente tem hoje aqui para discutir algo sobre equilíbrio. Então, equilibrar o quanto que você gasta com a sua necessidade, o quanto seu corpo precisa realmente, né, de determinados nutrientes, né, tanto de micro quanto de macronutrientes, e também nessa proporção calórica. E
Carla aqui também parabenizando pelas colocações e falando justamente dessa questão que a gente estava dizendo, né, da prática do exercício com essas combinações, não é? Da quantidade de pessoas que fazem o uso aí, né, de suplementos, etc., ao invés do alimento. Carla, esse ponto também é super importante, né? Eu falo que durante os atendimentos nutricionais, né, lógico, tem pessoas que às vezes vão ter uma demanda, né, maior, né? Por exemplo, um atleta que às vezes talvez tenha necessidade, né, quando a gente faz porque assim a gente costuma avaliar os exames bioquímicos, costuma avaliar a ingestão, costuma avaliar a composição corporal, o exame físico. Então, a partir desses dados é que a gente vai determinar se é necessário ou não. Mas o que eu vejo é um uso indiscriminado de suplementos, sem realmente verificar, né, se realmente, será que eu preciso? Vamos pensar proteína, né? Será que eu consigo ingerir através da alimentação? Será que o meu corpo realmente precisa para o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu vou lá e faço 1 hora de musculação, 40 minutos. Será que eu realmente preciso de um suplemento proteico? Ou será que eu consigo ingerir consigo atingir essa necessidade, né, essa quantidade de proteína através da minha alimentação? Então, é muito importante a gente procurar realmente um profissional qualificado da área, para que a gente realmente verifique, né, a necessidade e o quanto eu posso ingerir. Tudo que é excesso, gente, vira tecido adiposo. Às vezes a pessoa acha, e aí vem um outro mito, viu, Luciano? Às vezes a pessoa acha que ela está ganhando massa muscular. Eu estou tomando bastante proteína para ganhar massa muscular. Mas a proteína em excesso ela não consegue ser armazenada. O excesso vira glicose ou vai virar tecido adiposo. Tá? Então, esse é um outro mito também que as pessoas têm que adequar. Então, é adequar a alimentação como um todo realmente. Consumir na quantidade certa para que o organismo possa processar e utilizar. Exatamente, consumir na quantidade adequada. E aí, lembrando, né, a cada fase da vida é importante, a cada tipo de exercício nós teremos recomendações diferentes, e cada pessoa tem a sua necessidade, né, biológica, então a gente tem que respeitar isso também. A Débora também parabenizando aqui pela temática e colocando isso, não é? Muitas vezes as pessoas são instruídas, vou iniciar uma prática de exercício. Procure um médico antes, faça os exames, etc., para ver o que pode, como pode, etc. Mas fala muito pouco assim, procure um profissional de alimentação. Né? Então, muitas vezes, deixa a desejar nesse outro lado que também colaboraria. Exatamente, né? Eu falo que a área ela tem aumentado a procura, né? Mas eu acho que é necessário que as pessoas entendam mais a importância do profissional, né, nutricionista, em todo o acompanhamento, né? Então, vamos supor, se eu quero fazer um esporte, é importante eu ter um treino adequado, mas é importante eu ter também uma alimentação adequada, porque senão eu não vou ter o resultado que eu almejo, né? Olha, eu tô por exemplo, em diferentes situações da minha vida, estou gestante, né? Ou não, eu sou um adolescente, olha, eu sou um idoso. Gente, o quanto é importante, e cada fase da vida a gente tem uma demanda diferenciada também, o quanto que o profissional ele pode auxiliar a ter mais qualidade de vida, a evitar uma série de doenças, né? E eu falo, às vezes, até em várias doenças, né? Muitas doenças a gente consegue controlar, tratar, prevenir, né? Através de uma alimentação saudável e adequada a determinada patologia. Uhum. E é bacana isso, né? Porque muitas vezes a pessoa faz opção pelo remédio, não é? E não controla com a alimentação, né? Às vezes ela poderia reduzir esse consumo de remédio, até ficar livre do remédio, se mudasse hábito. Sim, Luciana, a gente já teve vários casos, né, de pessoas que chegam para a gente, né, para a gente fazer todo o planejamento alimentar, às vezes vem com às vezes diabetes, hipertenso, né, e a gente consegue aí adequar bastante, né, através da alimentação, até mesmo nessa utilização da medicação. Uhum. Também é importante destacar aí, não é, que a gente estava falando da questão das intolerâncias, etc. E a Bianca coloca isso também, né, a respeito das alergias. Uhum. Né? Nem todo mundo pode consumir todos os alimentos, não é? E é por isso que é importante também checar aí em caso
de se demonstrar aí alguma alergia ou alguma intolerância. Exatamente. Então, assim, é também um outro ponto, né? Procurar profissionais, né, qualificados para que ele consiga adequar, né, realmente. É uma alergia, é só uma intolerância, o que que é, né? E eu conseguir adequar da melhor maneira possível. E aquilo que a gente estava colocando, né? Existe como adequar, né? Porque a gente estava falando, olha, leite, né? Você tem um pessoal que tem intolerância, mas a que tipo de leite, né? A qual proteína do leite específica? Qual que é a proporção, né, que eu consigo tolerar, né? Então, e as pessoas às vezes vêm com uma restrição severa, às vezes não é necessária essa restrição severa. Então, é importante realmente, né? Qualquer sinais, né? Qualquer sintomas, realmente procurar um profissional para realmente eu consiga fazer essa adequação. Muito bom. Pedro, também com uma questão legal aqui, né? A gente falou da questão do arroz integral, né? Que tem sido uma questão de, olha, consumo, tem uma saciedade, vou dispersando essa energia ao longo do dia. E ele coloca isso, né? O quanto nós ainda consumimos pouco alimentos integrais, né? Olha, desde optar pela farinha integral, não é? Que vai produzir também aí alimentos que vão gerar esse tipo de efetividade. Pedro, ótima sua colocação, viu? Eu falo que quanto mais processamento, né, nos alimentos, mais a gente perde dessas fibras, né? Então, por exemplo, hoje em dia é o arroz integral, né? O arroz integral, se a gente for comparar ele com o arroz branco, né, ele tem uma proporção de fibras maior e, além disso, ele tem uma quantidade de nutrientes também maior do que o arroz branco. Se a gente pega um pão, né, integral, né, eu vou ter essa quantidade de fibra maior, e a fibra, ela tem um papel muito importante. Ela forma uma barreira intestinal. Então, além por exemplo, da sensação de saciedade maior, essa barreira intestinal vai auxiliar com que eu absorva menos glicose e menos gordura. Então, por exemplo, pessoas que querem controlar o peso, ou para quem tem diabetes, ou para quem às vezes tem, né, tem que restringir um pouquinho a quantidade de gordura por conta, às vezes, de uma doença cardiovascular ou uma hipercolesterolemia, que seria o aumento do colesterol, é importante a gente fazer, né, disso, e também assim, não só para essas pessoas, para todas as pessoas que querem aí prevenir, é muito importante, é um hábito aí que todos deveriam ter. Além disso, melhora o funcionamento intestinal, tem uma série de vantagens. Isso, além de melhorar o funcionamento intestinal, né? Mas é importante também pensar, né? Aumentar a quantidade de fibras, eu também tenho que ingerir água, né? Para que o meu intestino tenha um funcionamento adequado. Tá? E a gente fala muito da ingestão de água, né? No dia a dia, e muitas vezes esquece que a gente tem também alimentos ricos em água. Né, as próprias frutas que a gente estava falando, etc., que às vezes ajudam a somar nesse consumo diário de água aí que a gente necessita. Sim, sim. A gente costuma falar assim, auxilia, né, nessa hidratação, mas a absorção da água, ela acaba sendo muito diferente, por exemplo, de uma absorção de um suco. Né, que às vezes a pessoa deixa de tomar água para tomar um suco, né? E a absorção acaba sendo diferente. Então, assim, é importante a gente fazer, né? Às vezes utilizar, vamos supor, frutas, né, que tenham maior quantidade de água, como abacaxi, a melancia e outras frutas também, que vão auxiliar nessa hidratação. Mas nunca esquecer dessa ingestão adequada de água, tá? E a água, gente, ela também, por exemplo, a gente estava falando anteriormente das calorias, né? Atender as necessidades nutricionais, o quanto que eu gasto. A água também eu tenho que atender à necessidade de cada um, né? Quanto será que o Luciano gasta dentro das atividades que ele faz, né? Quanto será que a Fabíola gasta dentro das atividades que ela faz? Então, é importante a gente também adequar. Hoje em dia se tem, consuma 8 copos por dia, mas assim, existe também, isso é uma recomendação geral, tá? Mas existe também a necessidade de cada organismo, de cada corpo. E dependendo também do tipo de exercício que é realizado, né? O quanto você está perdendo. A gente costuma trabalhar dentro de uma disciplina da graduação que chama da nutrição esportiva, né? Eu costumo levar os alunos em vários ambientes, né? Então, para a gente simular, por exemplo, um cliente que está fazendo atletismo,
O outro que está ali na academia fazendo uma esteira. Então, a gente tem costume de fazer algumas atividades para verificar a quantidade de água, quanto que tem de perda, para que a gente consiga realmente estabelecer a quantidade que deve ser ingerida. Perfeito. E é fácil isso porque você vai pela pesagem. Você vai pela pesagem, isso. Vai pela pesagem antes e depois do exercício, exatamente. Que é o que vai se perder mesmo, Sim. que é o líquido. E se a pessoa também, às vezes, né, quanto que ela ingeriu, se ela foi ao banheiro naquele período do exercício ou não. Então, a gente consegue verificar. Muito bom. Bom, a André aqui, não é, colocando a respeito de gorduras boas e ruins, não é? Se fala muito disso também, não é, desse consumo, mas muito de uma maneira que às vezes fica distante da realidade das pessoas, né? A gente fala muito da questão do óleo vegetal e do azeite, né, como contraponto, mas a gente tem também gorduras nos alimentos, né? Por exemplo, desde frutas, como você está aí um abacate, a proteína animal que também tem gordura. Sim, sim. Então, é como a gente estava colocando anteriormente. Tem as gorduras que a gente fala que são melhores, as que não devem ser consumidas aí com moderação, né? Mas é importante a gente pensar, por exemplo, assim, muitas pessoas às vezes têm dúvida, o azeite é muito bom, mas se eu utilizar o azeite em alta temperatura, ele não vai ser adequado. Eu vou utilizar uma fonte cara e que não vai ser adequada para aquela preparação. Então, eu costumo orientar muito no sentido do tipo de preparação que você está fazendo e qual é o óleo, né, melhor óleo para ser utilizado. Então, vamos dar um exemplo. O óleo de soja, né, um óleo mais barato. Mas se eu vou atingir uma temperatura muito alta, eu não posso utilizar, por exemplo, um óleo de canola, tá? Que ele vai saturar também rápido e não vai ficar aí com uma composição boa, né, para aquele tipo, por exemplo, uma fritura. Então, é importante eu adequar o tipo de preparação. Peguei o azeite, fui colocar no meio do arroz, para fazer o arroz. Ele atingiu alta temperatura, ele saturou também, né? Então, é importante a gente saber em qual preparação eu utilizar cada tipo de óleo. E pensar, por exemplo, o óleo do abacate, ele é muito bom, né? O abacate é um alimento, né, que é uma boa fonte aí de gordura. E quando a gente pensa também aí no azeite, nas oleaginosas, também são boas fontes. Então, a gente também dá preferência na nossa alimentação, porque a gente precisa também do lipídio, porque tem muitas pessoas que falam, não vou comer nada de gordura. Mas não, a gente precisa, né, do lipídio. E aí eu preferi dar preferência para essas fontes melhores. E sempre isso, não é? Entendendo o funcionamento, entendendo também como isso entra na minha alimentação, não é? Porque também existe o exagero no sentido assim, olha, não, estou consumindo pouco, mas eu estou consumindo abacate, estou consumindo azeite, estou consumindo gordura X, Y, Z, Sim. Aí eu estou com uma dieta só baseada em gordura. Sim, não, é tudo dentro do equilíbrio, né? Eu lembro uma vez que saiu, né? Olha, o abacate faz muito bem. Eu lembro que na época todo mundo começou a consumir abacate, mas assim, em grande quantidade, né? E assim, existe recomendação. E aí, lembrando, também é importante eu adequar o quanto de abacate, vamos supor, o quanto de determinada fruta, o quanto de determinado carboidrato, de lipídio, de proteína, de vitaminas e minerais, é adequado para cada pessoa, né? Então, dentro da alimentação como um todo, o quanto que vai ser determinado de cada grupo alimentar ou de cada alimento. Juliana coloca um negócio legal aqui, né? Que muitas vezes a gente vê a tentativa de um equilíbrio. Então, a gente vê as pessoas, né? Vamos lá, caminha, dá suas voltas, etc. Para depois eu tomo um copão de açaí. Né? E aquele turbinado, né? Com tudo que tem direito, né? Com leite condensado, com leite em pó. Juliana, isso é comum realmente, né? Acho que as pessoas tentam compensar. Vou fazer o exercício que depois eu sei que eu já vou chutar o balde, né? Mas isso acaba acontecendo realmente, né? Mas a gente, quando a gente até fala desse equilíbrio, né? Vamos supor, pensando no dia todo. Vamos pensar assim, no dia todo, quanto que eu estou gastando e o quanto eu deveria consumir para manter minha balancinha ali dentro da normalidade. Às vezes, né, vamos supor assim, aquele açaí vai estar contabilizado ali dentro da proporção, né, que eu poderia ingerir. Mas, vamos supor, aqueles artifícios todos que às vezes a gente adiciona ali no meio, às vezes aquilo lá pode extrapolar, né? Às vezes pode ser
às vezes açúcar demais, coisas demais, né? Perfeito. E entender também, né? Olha, esse açaí processado que está aí, né? O que está nele, né? Tá só açaí mesmo, Sim. né? O que tem dentro desse Hoje em dia processo. tem tantas misturas, né? Sim. Açaí com morango, açaí com, Sim. com banana. Não, e às vezes o o próprio ultraprocessamento mesmo também. com açúcar para ajudar na conservação, Sim. né? Você tem... E às vezes não é o açaí em si, né? Sim, íntegro, né? Aquele alimento jamais ultraprocessado também. Porque às vezes isso, né? Olha, se eu faço uma opção e consigo achar uma opção mais saudável, né? Que, olha, que eu tenho um açaí sem outros componentes, né? Combinado com uma fruta, combinado com uma castanha, ou seja lá o que for, né? Vai ser uma excelente opção, né? Agora, às vezes a pessoa está utilizando um alimento que não é o açaí, que tem todas essas combinações ali misturadas, e além disso ela adiciona mais um tanto, né, Luciana, no meio. Pedro colocando também uma questão interessante, né? Que ele tem visto muitas receitinhas aí de internet, por exemplo, os sorvetes que é fruta congelada mais um pouquinho de leite em pó processado. É uma opção bem mais saudável. Sim, a gente fala que é o sorbet, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma banana em casa e ela tá madura, né? Eu vou lá, eu congelo, isso eu tenho costume de fazer em casa, eu congelo. E aí ela é a base, né, para você misturar outro tipo de fruta. Por exemplo, você pode misturar manga, pode colocar um morango um outro dia. Aí depois você pode colocar, esses dias para trás nós colocamos a polpa de maracujá, pode bater, né? É uma opção saudável, principalmente porque não vai gordura hidrogenada, né? Que é o problema do sorvete. Que é um dos problemas dos sorvetes, né? Para dar aquela textura, aquela cremosidade para o sorvete. E você adicionar, por exemplo, o leite em pó, lembrando que o leite em pó também, só leite, né? Não aqueles, porque hoje em dia a gente tem leite em pó, que também tem adição de açúcar, tem várias outras coisas. Leia o rótulo da embalagem. O rótulo da embalagem, então, ler esse rótulo é muito importante. E aí você faz uma opção saudável, né? Para as crianças vão gostar, todo mundo aí de casa tem certeza que vai gostar bastante. E a gente costuma falar do leite condensado fake, né? Quando a gente faz ali o sorvete, você pode utilizar o leite em pó mesmo, colocando um pouquinho só de água para dar consistência do leite condensado, e aí você colocar ainda ali para fazer uma decoração, né? Em cima desse sorbet. Então, é uma boa opção. Né? A gente consegue manter um cardápio de coisas que a gente gosta de uma maneira mais saudável. Sim, com certeza. Dá para se alimentar de forma saudável e assim, sem perder o sabor. Porque as pessoas às vezes pensam, né? Eu vou na nutricionista, ela vai tirar tudo que eu gosto. Mas não é assim. Primeiro que o nutricionista, ele não tem que tirar, né? Ele tem que adequar ao hábito da pessoa, né? Ao que ela tem costume, às vezes, de consumir, o que ela tem dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue também dar algumas opções saudáveis também que a pessoa pode fazer no dia a dia. Perfeito. Esses dias eu vi uma mãe que estava fazendo o tradicional gelinho, né? Utilizando a polpa, né? Fazendo o suco da polpa lá, no máximo adoçando um pouquinho com mel e recongelando. E hoje em dia, por exemplo, os gelinhos agora também virou uma febre, né? As crianças estão consumindo muito. E o gelinho, a maioria deles, né, que a gente vê, eles são artificiais, sabores artificiais. Suquinho em pó. Suquinho em pó. Então, assim, tomar cuidado, né, com esses alimentos muito artificiais para crianças, né? Muito cheio de corante, de conservante, de açúcar, né? Que são prejudiciais aí também para as crianças. Então, dá preferência para fazer os gelinhos, às vezes, mais naturais, né? De suco natural, né? De coisas mais naturais. Bate a própria fruta ali, congela, vai ficar muito mais gostoso. Sim, né? sim. Que é mais rápido, tem essa dica. Polpa, do jeito que você vai fazer o suquinho com a polpa lá e congela, vai funcionar bem. E polpa tem sido um negócio muito acessível, né? E é prático para o dia a dia. Sim, a polpa é uma opção ótima, né? Às vezes a pessoa está lá fala assim, eu quero um suco, né? Uma opção rápida, né? Ali
eu vou lá, pego a polpa natural, né? E aí consigo também utilizá-la. Eu acho que é uma opção também boa. As pessoas perguntam muito da perda de nutrientes. Pensar assim, que todo processamento eu tenho uma perda de nutrientes. Mas ainda eu falo que é melhor eu utilizar uma polpa do que utilizar um suco ali, que de suco não tem nada, né? Eles falam néctar da fruta, mas de néctar de fruta ali não tem nada, né? Só tem açúcar, né? Sódio, açúcar e corante. E tiveram que usar o nome néctar porque é justamente isso. O marketing, né? O marketing em cima do produto. Porque não tinha suco, né? E aí você estava fazendo uma propaganda enganosa. Sim, mas eu ainda falo assim, gente, quando fala, parece que você está consumindo a pura fruta, né? E aí você fala, nossa, tal, e assim, na realidade não é nada, né? Não tem nada de... não passa nem de perto. Nem perto pelo suco, uma das coisas que a gente tem que se atentar hoje é essa questão muito da rotulagem, né? Do néctar, que não é suco, do composto de leite, seja ele como for, né? Que não é leite condensado, que não é creme de leite, né? O genérico tomou conta, e de produtos com uma qualidade nutricional, etc., terrível. Nossa, Luciano, olha isso, a gente não é marca, viu, gente? Às vezes grandes marcas estão fazendo isso também, então é importante a gente realmente se atentar ao rótulo nutricional. Hoje em dia existe uma legislação nova, né, para a nova rotulagem nutricional dos alimentos, e o quanto é importante a gente verificar. Eu esses dias estava no mercado e aí fui olhar, vamos por creme de leite. Você vai olhando, não é creme de leite que está ali, né? Exatamente. Você vai olhar o leite condensado. Ele tem embalagem que parece a do creme de leite. É igualzinho, tá perto, né, um do outro, aí você até te confunde, aí você fala, não, eu quero um creme de leite. Não está escrito creme de leite, está escrito creme e alguma coisa complementar lá, e você acha que está levando creme de leite. Você acha que está levando creme de leite. A mesma coisa o leite condensado, você acha que você está pegando leite condensado, mas que não é leite condensado, e está tudo próximo. Hoje em dia, por exemplo, você pega a manteiga, né, e aí, vamos supor, a margarina, né? Que você vai fazendo o comparativo de um e outro, vendo os ingredientes, e eu costumo falar muito para as pessoas, olha os ingredientes, o que tem ali? Quanto mais ingredientes tiver, é o que vocês devem deixar, né? Aí a gente pensar realmente, o que é ali? Então, vamos supor que tem que ter de ingredientes? O creme de leite, né? E só, né? Mais nada ali adicionado, né? Então, a gente prestar atenção no que realmente está sendo adicionado. Por exemplo, comprei um iogurte. O que está ali naquele iogurte, né? Será que é um iogurte mesmo? Então, eu verificar quais são os ingredientes que tem naquele iogurte. Muito bom. E é isso, né? Atenção a rótulo, atenção à alimentação do dia a dia, evitar o máximo possível ultraprocessados e, de fato, né, consumir o que a gente chama de comida de verdade. Sim, comida de verdade, comida in natura, né? A gente tem que, como se diz, tem que deixar essas embalagens, né, de lado dos alimentos ultraprocessados e valorizar, né, a alimentação, o fazer, né, o estar com pessoas que a gente ama num ambiente agradável e tendo ali uma terapia, né? Porque eu falo que cozinhar, aprender também é muito importante. Às vezes, você não precisa ter tantas habilidades. As pessoas acham que precisam ter habilidades, né, na cozinha. Mas, às vezes, você não precisa de tantas habilidades. Às vezes, você precisa querer fazer, né? Exato. Fabíola, quero agradecer imensamente sempre a presença aqui conosco, deixar o programa à disposição e esperar aí, né, que as pessoas que vão participar do Movimenta tenham, né, esse cuidado também aí, né, de uma alimentação leve para ajudar na energia aí no dia da atividade e não esquecer depois de repor também, né, o que foi gasto. Eu agradeço estar aqui e queria fazer um convite para todos. Nós teremos lá no Claretiano, a partir da próxima semana, de segunda a quinta-feira, avaliações gratuitas para as pessoas que vão participar do Movimento Batatais. Nessas avaliações, nós teremos orientação antes, durante e após exercício e também teremos um exame de bioimpedância, que avalia a composição corporal, quantidade de massa muscular, de gordura corporal, a taxa metabólica basal, a quantidade de água corporal, que é tão importante aí para que a gente determine realmente, né, um desempenho adequado no exercício.